Amém. Queria chamar aqui a pastora Rauena, pregadora dessa noite. Creio que o Senhor tem uma palavra abençoada para os nossos corações. Amém. Queria que você estendesse as mãos aqui agora. Vamos abençoar a vida da pastora Rauena. Que o Senhor possa te usar em nome de Jesus. E você está linda, maravilhosa, como sempre. Amém. Senhor Deus, nós abençoamos a vida da pastora Rauena. Que o Senhor possa usá-la agora como canal de bênção, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor possa trazer, Senhor, uma palavra do seu coração, do nosso coração. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos, amém? Amém. Podem sentar. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Eu quase não participo dos cultos de quinta, porque pra gente fica muito contramão vir, porque os meninos acordam muito cedo, então acaba que a gente vem e enrola, não fica só até acabar o culto. Então, mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vem. Amanhã é feriado em Goiânia, então amanhã não tem aula, aí a gente está tranquilo hoje. Graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu vou ler alguns versículos durante a palavra, mas eu quero começar lendo um versículo que está no livro de Gênesis, no capítulo 1. Bem no iniciozinho aí, onde fala da formação. Gênesis 1, 27, é um versículo muito conhecido. Isso aqui, né? A Bíblia tá nova, as coisas estão pregadas. Aqui. Gênesis 1, 27. Eu tô estranhando um pouquinho também a minha Bíblia nova, porque a versão dela é diferente. Então parece que às vezes não é a mesma. Então eu coloquei aqui e aqui. Então vou olhar os dois. Gênesis 1, 27 fala assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E lá no capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus, o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. O que me chama mais a atenção nesses dois textos é que a Bíblia fala de homem, mas usa o plural, né? Então, os criou. Aí depois ele fala, homem e mulher os criou. E os abençoou e os chamou homem. E quando a gente vai olhar no hebraico a tradução da palavra Adão, a palavra Adão, um dos significados da palavra Adão é humanidade. Ou seja, ali no início da criação, Deus já havia criado toda a humanidade. Deus já havia criado a estrutura de família. Então Deus cria o homem e a mulher. E uma outra coisa que é interessante é que Deus ele cria o homem e a mulher depois que ele já tinha criado todo o jardim. Tudo que Deus tinha para o homem e a mulher foi criado antes de criar o homem e a mulher, né? E desde esse princípio, desde o início da humanidade, já existia essa estrutura de família. Deus já tinha o propósito de família. Tanto é que ali, se a gente for continuar lendo, né? Ali no capítulo 1, entrando no capítulo 2, a gente vai ver que Deus ele fala, né, que seja fecundos, multiplicai-vos. Então já existia ali desde o início da criação a ideia da família, a estrutura de família. E quando a gente pensa, né, na palavra Adão, né, o significado um dos significados dela é a humanidade. No hebraico, Adão, eu acho que eu já até falei isso aqui numa outra palavra. O significado de Adão em hebraico é Ishisha. E quando Deus ele separa, né, ele faz Adão dormir, ele tira uma parte de Adão e cria Eva, então Adão passa a ser Ish e Eva passa a ser Shah. Então existe essa separação do homem e da mulher. Mas quando Deus
ele fala, olha, ide, né, crescer e multiplicai-vos e tornar-se-ão uma só carne. Então, quando existe o casamento entre homem e essa mulher, volta a ser Xixa, volta a ser ali naquele primeiro Adão, volta a ter essa relação de uma só carne. Então é interessante que existe esse propósito de uma só carne, existe esse propósito de casamento, de família, estruturação de família. E se a gente for continuar lendo aqui o livro de Gênesis, quando a gente chega ali no livro, no capítulo 7, quando Deus ele resolve destruir a humanidade, lá no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 1, fala assim: então o Senhor disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Deus ele fez questão de salvar não só Noé, mas salvar toda a família de Noé. Então existe uma preocupação de Deus com a família. E aí ele fala assim, aqui. Então diz, entre na arca tu e a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim e desta geração. Ele fala no singular, eu reconheço que tu tens sido justo. Então só Noé que foi justo? E por que ele salvou toda a casa de Noé? Porque existe um propósito na família. Deus ele salvou toda a família de Noé. E outro dado que é muito importante e interessante é que quando Deus ele resolve enviar o seu filho, né, Jesus, como homem para salvar a humanidade, ele se preocupa com os detalhes. Ele escolhe uma mulher, né, que atendia todos os critérios ali, uma serva de Deus, que estava noiva, ou seja, ela estava prestes a casar. E então Deus coloca ali, né, o anjo visita Maria, todo mundo conhece a história. Então Jesus, ele vem em uma família. Aqui, enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele teve uma mãe e ele teve um pai terreno. Existia uma família. Jesus ele poderia ter vindo, aparecido em algum lugar, mas não. Ele veio dentro de uma família. Então, a gente vê várias referências aqui na Bíblia sobre família. Eu até queria assim, pegar uma referência específica, mas eu li tantas coisas, tantas histórias, e eu vi assim, o tanto que a Bíblia fala do amor que existe dentro das famílias. E aí eu quero falar sobre 3 pontos importantes, 3 deveres que nós devemos ter na nossa família. São vários, mas eu quero destacar aqui 3 que eu considero os mais importantes. E o primeiro ame a sua família. Então, esse é o nosso primeiro dever. Nós devemos amar nossa família. E quando a gente fala de amor, ali em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, fala assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amor, muitas vezes, a gente relaciona a um sentimento, né? Eu amo essa pessoa. Porque você está ali apaixonada, porque aquela pessoa ali atende todos os seus critérios de beleza, né? Tudo que você sempre sonhou, está tudo ali naquela pessoa, então você entende que aquilo ali é o amor. Mas na verdade o amor ele é uma escolha. Nós escolhemos amar. A Bíblia fala que a gente entende, né, que o amor de mãe, ele é o amor mais próximo, a gente acredita que é o amor mais próximo do amor de Deus, porque é um amor doador. A gente ama sem querer nada em troca, a gente simplesmente ama, independente do que os nossos filhos façam, independente do que eles sejam, a gente ama. Então, por esse motivo, a gente acredita, as pessoas acreditam que esse é o amor mais próximo do amor de Deus por nós. Porque a gente não mede esforços, o nosso amor pelos nossos filhos é um amor incondicional. Mas o nosso amor pelo nosso cônjuge, por exemplo, ele não é um amor incondicional como nós amamos os nossos filhos. Então, nós devemos todos os dias amar, né? Eu estou falando do cônjuge, mas aqui no contexto de família, de uma forma geral. Nós devemos todos os dias decidir amar o nosso cônjuge. Nós devemos todos os dias decidir amar os nossos pais, independente do que eles são, independente do que eles fizeram ou do que eles fazem. Nós precisamos decidir amar todos os dias, porque nós somos amados por Deus, e Deus ele nos ama incondicionalmente. E
está muito relacionado a esse amor, que é o amor incondicional, né? O amor que a gente escolhe amar é o perdão. Então, não tem como a gente não relacionar perdão com amor. E esse é o segundo ponto que eu quero falar hoje. É sobre o perdão. Jesus, ele nos perdoa todos os dias. Todos os dias nós damos motivo para Deus desistir da gente. Ou alguém aqui é perfeito? Ou alguém aqui não peca? Todos os dias, Deus ele decide, né? Ele nos ama incondicionalmente. E Ele nos perdoa porque Ele nos ama. E quando nós amamos, né? Quando nos nossos filhos, por exemplo, que é um amor incondicional, a gente não precisa decidir perdoar. A gente perdoa porque é um amor incondicional. Mas uma outra pessoa, a gente não ama de forma talvez incondicional, mas a gente escolhe amar. E a gente precisa escolher perdoar todos os dias, independente do que seja feito, independente do que a outra pessoa fez, né? Independente do que se ela faz isso todos os dias. Eu até coloquei aqui uma referência, né, de Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar a nossa família, perdoar as pessoas que nós amamos, que nós decidimos amar, é uma escolha que nós devemos fazer todos os dias, tá? A gente não consegue viver junto, né, relacionar, se não existir esse perdão. E eu lembro que quando eu era adolescente e eu estava aprendendo ainda, né, sobre a palavra de Deus, eu decidi isso no meu coração, eu entendi a importância do perdão. E para mim isso é muito forte. Então, quando as pessoas elas me magoam, é claro que eu sinto. E eu costumo dizer que eu preciso chorar. Eu tenho que chorar até como se eu lavasse a minha alma quando eu choro. Né? Então eu choro. E eu choro em qualquer lugar. Eu não estou nem aí, eu choro onde eu estiver. Porque quando aquilo ali estiver me machucando, eu estou chorando. E a hora que eu paro de chorar, é a hora que eu sei que eu limpei a minha alma, que eu lavei, que eu não tenho mais nada contra aquela pessoa. E eu acho isso muito importante. Então, algo que eu entendi na minha vida é o perdão. Então, eu faço de tudo para não demorar a perdoar. E mesmo às vezes, né, quando é assim, eu e o Sam, graças a Deus, a gente não briga. Mas às vezes a gente discorda em alguma coisa. E aí às vezes a gente discorda, às vezes a gente discute sobre aquele assunto. E se eu vejo, que às vezes eu me sinto magoada, me sinto triste, ou às vezes eu vejo, mesmo que eu acho que eu esteja certa, eu vou lá e peço perdão. Eu prefiro pecar pelo excesso do perdão do que de pedir perdão, do que passar sem, né? Porque eu penso assim, vai que eu morro. E se eu morrer essa noite? Eu vou perder minha salvação por causa disso? E isso é uma coisa que eu tenho ensinado para os meus filhos também. Então, a gente sempre vê falando, inclusive, até li um livro do pastor Luciano Subirá, né, que se chama Como Flechas, que fala sobre a criação de filhos. E lá ele fala muito sobre isso, que os filhos, eles aprendem mais pelo exemplo do que pelas coisas que a gente fala. E claro que eu não sou perfeita, né, eu sou cheia de falhas. Inclusive hoje eu achei tão interessante, eu já estou mudando de assunto porque eu lembrei, achei engraçado. O Estevão me entregou um cartãozinho, cheguei na escola, ele: mamãe, eu tenho que te entregar um cartãozinho, é do Dia das Mães ainda. E aí era uma flor, o cartão estava todo escrito em inglês. E aí ele falou assim: mamãe, isso aqui, eu não sei tudo que está escrito aqui não, eu sei algumas coisas, mas é porque a tia que mandou escrever. Aí ele: olha esse aqui, ó. Aí lá tinha uma pétalazinha da flor que estava escrito paciente em inglês. Aí ele falou assim: tá vendo que eu coloquei um no bem pequenininho aqui? Ele: é porque eu sei que você não tem muita paciência. E eu achei muito interessante a sinceridade e a honestidade dele, né? Ele pensou que minha mãe tem todas essas qualidades aqui, mas essa paciência aqui, eu acho que ela não tem isso tudo aqui não. E ele colocou um no bem pequenininho ali.
Aí eu comecei a rir, ele, você ficou triste? Aí eu falei assim, não, eu não fiquei triste não, mas não é a verdade, não é isso que você pensa? Mas realmente, eu sou uma pessoa que tem assim, eu tenho uma dificuldade, eu sou muito ansiosa, então acaba que isso me prejudica um pouco em relação à paciência, mas é algo que eu tenho trabalhado, né, tenho buscado assim melhorar. E em relação ao perdão, às vezes assim, quando eu tô muito impaciente, às vezes nervosa, às vezes um dos meninos vem, né, pra conversar, às vezes vem tão alegrinha e às vezes eu dou uma má resposta. E aí depois aquilo me incomoda tanto, eu falo, nossa, eu não podia ter falado daquele jeito, né, tadinho, o bichinho não tem culpa de nada. Então quantas vezes a gente não faz isso, né, principalmente com os nossos filhos, que são as pessoas que a gente mais ama, né. E aí eu sempre, assim, ou logo depois, na hora que eu tô mais calma, ou então antes de dormir, que a gente tem ali aquele momento que eu faço devocional com eles à noite, antes de dormir, eu sempre chego num deles, né, com o que aconteceu, e eu falo, olha, sabe aquela hora que você foi conversar com a mamãe, e a mamãe te falou assim, te respondeu assim? Então, eu não devia ter falado assim com você, porque eu tava nervosa e você não tem culpa. E aí eu vou e explico, eu falo, então eu queria que você me perdoasse por isso. E aí eles me perdoam, né, e a gente libera o perdão, e eu entendi, assim, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eles têm mais liberdade de pedir perdão. Então eles já reconhecem, às vezes, quando eles falam alguma coisa ou fazem alguma coisa, e eles chegam e pedem perdão. Então eu tenho entendido que eu tenho ensinado isso para eles através do meu exemplo. Tem pessoas que pensam, mas você vai pedir perdão pro seu filho, mas eu pequei contra ele, né? Eu falei, eu respondi mal, agora só porque é meu filho, eu não vou pedir perdão para ele? Então a gente sempre tem buscado, eu sempre tenho buscado fazer isso em casa, com os meninos, né? E uma outra coisa também que eu tenho feito, e que eu tenho aprendido, é ser muito sincera com eles. E a gente lá em casa a gente não xinga, né? A gente não tem esse costume, graças a Deus por isso, mas às vezes eles estão num dia que eles não estão legais, né? Tá chato. Só que eu evito de falar que eles estão chatos. Por quê? Porque se eu falo, Dari, você é chato, eu tô te taxando, é uma característica que eu tô te dando. Então você vai pensar que, nossa, eu sou chato, né? Às vezes é só eu que penso isso de você. Mas se eu te falei isso, todas as outras pessoas podem falar o contrário. Mas você fala, não, mas ela falou que eu sou chato, então eu sou chato mesmo, né? Então eu sempre falo, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, meu filho. Você não é chato, mas hoje você está. Eu falo desse jeito. E aí quando eu falo assim, aí eles já, né, falam, então eu tenho que mudar. Então eles já têm essa atitude de mudar. Hoje mesmo o Estevão falou assim pra mim, eu tô melhorando, não tô? Eu falei, tá, você tá melhorando. Porque o Estevão, ele é bom pra dar uma resposta na gente, assim. E aí ele tá sem celular por causa disso. E aí eu achei engraçado que ele falou assim pra mim, porque foi o Sam que proibiu o celular dele. Aí ele falou assim pra mim, mamãe, eu tô esperando uma hora que o papai estiver bem alegre, assim, bem calmo, que eu vou perguntar pra ele se eu já tô liberada. E aí eu tava trabalhando, hoje, a hora que eu cheguei, ele tava triste, e eu falei, o que foi? Ele, nada não. Aí a hora que eu tava me arrumando pra vir, ele chegou lá no meu quarto e falou assim, mamãe, não deu certo, eu fui falar com o papai. E não deu certo, ele não liberou o celular, ele disse que eu tenho que esperar mais um tempo. Eu falei, não, mas é assim mesmo. E assim, a gente tem buscado, né, ser sincero e não ofender, mostrar para eles, valorizar eles, né, mostrar que eles são importantes, mostrar, né, demonstrar e falar do nosso amor por eles. Às vezes a gente não tem esse costume em casa de declarar o amor, né, um pelos outros. E lá em casa também a gente sempre tem esse costume de elogiar, né, um elogia o outro, um fala, olha, eu te amo. Todos os dias a gente tem esse costume de falar, principalmente quando um tá mais chateado, tá mais triste, porque a gente precisa mostrar o valor, né, principalmente das pessoas dentro da nossa casa, da nossa família. E é assim que a Bíblia fala, né, a nossa família é o nosso primeiro ministério.
É o lugar onde a gente tem que cuidar, as pessoas que a gente tem que cuidar, que a gente tem que amar, que a gente tem que perdoar, né? É interessante que outro fator importante também, já passando por terceiro, eu não quero demorar. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é valorizar. Valorize a sua família. Quando a gente olha para uma criança, igual esse cartãozinho que o Estevão me deu hoje, quando a criança ainda é menor, até que o Estevão ele desenha muito bem, mas às vezes a criança ela faz uma rabisqueira ali no papel, né? E entrega aquilo ali pra gente numa satisfação. E muitas vezes a gente pega aquele papelzinho ali, agradece, dobra e põe em qualquer lugar. E aí às vezes eles acham, nossa, mas você nem guardou, eu fiz com tanto carinho. Por quê? Porque a gente valoriza tudo que a gente faz, não é? Então às vezes, pra gente que é adulta, aquele desenho ali não tem tanta importância. Mas pra ele que fez, ele fez com toda a motivação, com todo o conhecimento que ele tinha ali naquele momento. E ele deu o melhor dele naquele desenho. Então, para ele, aquele desenho tem um valor. É igual quando a gente limpa uma casa. Gente, quando eu limpo a casa, eu queria que ela ficasse limpa pelo menos uns 2 dias, assim, ó. Né? E às vezes eu acabo de limpar. Geralmente eu gosto de limpar quando ele sai, vai para a quadra, vai fazer alguma coisa. Aí eu aproveito para limpar. Aí de repente eles vêm com as chuteiras sujas de grama e vai pisando e eu fico olhando ali. Por que aquilo ali para eles não tem valor nenhum, aquela casa limpa, mas para mim que gastei tempo ali, tem valor. Então tudo que a gente faz tem valor. E a Bíblia fala que nós somos criados por Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 139, no versículo 13 e 14, diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aqui fala, maravilhosas são as suas obras. Fala ainda, que nós somos tecidos no ventre da nossa mãe. Então, nós somos criação de Deus, nós somos criados por Deus. Então, nós somos valorizados por Deus. Tudo que a gente faz, a gente valoriza. Então, Deus, Ele nos valoriza, porque Ele nos criou dessa forma. E é interessante que quando Jesus, Ele vem aqui na Terra, quando Deus ele envia Jesus na Terra, essa foi a maior prova de amor, a maior prova de valorização do ser humano, porque Deus falou, olha, eu vou enviar o meu filho para morrer por vocês. Olha o quanto Deus nos ama, olha o quanto nós somos valorizados por Deus. E então Jesus ele viveu aqui, e aí lá a gente até que eu fiz uma anotação aqui. Jesus ele veio, ele viveu aqui e ele mostrou na vida dele terrena o quanto ele amava as pessoas e o quanto ele perdoava. Talvez Jesus tenha perdoado todos os dias da vida dele aqui. Quantos exemplos de perdão nós não temos aqui na Bíblia? Que Jesus perdoou, pessoas que Jesus perdoou, pessoas que não eram valorizadas, pelas outras pessoas, e Jesus perdoou, e Jesus transformou a vida. E valorizar a nossa família é algo muito importante, porque nós estamos valorizando o presente que Deus nos deu, que é a nossa família, e nós estamos valorizando a criação, a criatura de Deus, que são as pessoas. E é interessante quando a gente pensa ali, no livro na história de Lázaro, quando Marta chega e fala assim para Jesus, Jesus, se você tivesse chegado antes, se você tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus ali naquela hora, ele podia ter falado assim, então ele vai continuar morto, porque eu vim aqui para curar ele, mas agora não serve mais, então ele vai continuar. Imagina se Jesus tivesse respondido assim para Marta, como muitas vezes a gente responde para as pessoas da nossa família. Mas ali naquele momento, Jesus teve empatia de Marta. Jesus conhecia a dor de Marta. Jesus sabia o quanto ela estava sofrendo. Então, Jesus ele valorizou a ação de Marta ali naquele momento, a dor de Marta ali naquele momento.
assim, o que Deus trouxe no meu coração enquanto eu preparava essa palavra foi justamente isso. Porque é muito fácil a gente amar quando está tudo bem. É muito fácil a gente amar quando a gente está na prosperidade, né? Quando está tudo todo mundo saudável. Mas quando vem uma enfermidade, quando vem uma luta, aí a gente precisa escolher amar. E aí a gente precisa ter empatia daquela pessoa, que às vezes não é diretamente com a gente, mas às vezes é diretamente com o nosso cônjuge. E a gente precisa ter empatia com aquela pessoa, às vezes é com o nosso filho, às vezes é com uma mãe, é com o pai, né? E a gente precisa entender aquela dor. E nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Nós precisamos entender a dor daquela pessoa. E às vezes é uma luta, é uma dificuldade que ela se prolonga. E aí nesses momentos é onde a nossa paciência vai indo. Porque aí a gente pensa assim, nossa, mas eu vou ter que ter paciência quanto tempo? Né? Porque no começo tá tudo bem. A gente consegue, a gente tem consciência, não, vai acabar logo, mas aí às vezes vai prolongando, e aí o diabo começa a lançar seta nos nossos ouvidos, né? Até quando você vai aguentar isso? Até quando você vai aguentar a pessoa falando assim com você, te tratando desse jeito, né? E aí é onde as pessoas desistem de amar, é onde os relacionamentos se vão. Eu estava numa loja semana passada, semana retrasada, e aí o atendente, eu não lembro mais o que a gente estava. A gente estava falando sobre reforma de casa, material de construção, essas coisas. E aí ele foi e falou, queria que foi contar a história da vida dele. Ele falou assim: aí na pandemia o meu casamento acabou, porque a minha mulher minha mulher estava grávida. Ela teve uma depressão pós-parto, e naquela situação da pandemia, que ninguém podia sair e tudo, e o meu casamento acabou. E eu fiquei pensando, ele não lutou pelo casamento dele, será? Porque pelo que ele falou, a impressão que dá é essa, né? A minha esposa teve uma depressão pós-parto e o meu casamento acabou. Ou seja, o que eu entendi, né? Eu não entrei em detalhes, né? Mas o que eu entendi foi isso. Eu não tive paciência, eu preferi desistir do meu relacionamento, eu preferi desistir da minha família, naquele momento de dificuldade, naquele momento de luta, e aí tudo se foi. E a mensagem que eu quero deixar aqui nessa noite não desista da sua família. Decida amar, escolha amar todos os dias. Perdoe. Mesmo que às vezes você pense, não, eu estou certa, eu não vou dar o braço a torcer. Faça como Jesus. Faça como a palavra de Jesus diz aqui, né? Fala, perdoe até 70 vezes 7. E se está difícil, peça forças para o Senhor, para você permanecer, para você continuar. Principalmente, né, se existirem os filhos aí junto. Porque a gente sabe que nós somos modelo, nós somos exemplos. E eu quero finalizar minha palavra citando o exemplo do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, ele não desistiu do filho dele. Ele permaneceu, ele esperou. Ele sabia que o filho dele um dia voltaria. E ele esperou. E quando o filho dele voltou, ele recebeu o filho dele de braços abertos. A nossa família não é um passatempo, né? Não é, eu vou casar aqui e se não der certo eu separo a outra pessoa, né? Tantas crianças suportaram a separação dos pais, por que o meu não vai suportar? Não é como uma academia que a gente faz a matrícula e depois a gente desiste e aí fica lá pago 3, 6 meses do pacote. A família não é descartável. A família é um presente de Deus para as nossas vidas. Não é fácil, né? Viver todo mundo, cada um de um jeito dentro de uma casa. Não é fácil, mas nós precisamos decidir amar todos os dias. Amém? Eu queria pedir para os irmãos ficarem de pé, eu queria fazer uma oração. Se o pessoal do grupo de louvor puder vir. Nós somos amados do Senhor.
Nós somos projetados pelo Senhor. E talvez você não tenha vindo de uma família bem estruturada, ou talvez você não se sinta capaz de ter uma família. Talvez você se enxergue tantas falhas em você e você não se ache capaz, não se ache perfeito o suficiente para ser um pai, para ser uma mãe, né? E Deus, Ele não quer que nós sejamos perfeitos. Ele quer simplesmente que nós façamos o nosso melhor e que nós façamos tudo segundo a palavra de Deus, segundo o que diz a Bíblia. É isso que Deus quer de nós. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós erramos, né? Como eu disse, todos os dias nós damos motivos para Deus desistir de nós, mas Ele não desiste, porque o amor dele é incondicional e Ele nos valoriza pelo que nós somos, porque foi Ele que nos criou. Que nós tenhamos empatia com os nossos entes queridos, com a nossa família, que é um presente do Senhor. E se você ainda não tem uma família, ore a Deus para que você escolha a pessoa certa, né? Para que Deus te direcione para a pessoa certa. Não é a pessoa perfeita, não existe ninguém perfeito, mas que juntos vocês possam crescer, né? Amadurecer e construir uma família segundo o propósito do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nesta noite, ó Deus, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Senhor, eu te agradeço, Deus, por cada uma das pessoas que estão aqui nesta noite e que estão dispostas a lutar pela sua família. Senhor, eu creio, ó Deus, que se cada uma dessas pessoas estão aqui, Deus, é porque elas decidiram no coração lutar pelas suas famílias. Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove as forças, Pai, que o Senhor, ó Deus, gere fé no coração, gere esperança, Pai. Deus, que nós saiamos daqui nesta noite, ó Deus, decididos, ó Deus, a amar incondicionalmente. Pai, que a nossa escolha seja amar, ó Deus, os nossos pais, amar o nosso cônjuge, Deus, independente das circunstâncias. Pai, que nós nos lembremos todos os dias que é dia de perdoar. Deus, que em todos os momentos, ó Deus, que naqueles momentos, ó Deus, onde que a nossa vontade muitas vezes é desistir, é deixar pra lá, ou é reagir, Deus, que nós sejamos, ó Deus, fortes o suficiente para perdoar, para liberar o perdão, Senhor, para pedir perdão, Deus, que a tua palavra seja luz nas nossas vidas. Senhor, que nós nunca nos esquecemos, Deus, desses três pontos importantes, Pai, que é amar, perdoar, Deus, e valorizar a nossa família, porque a nossa
noite, amém? Eu fui abençoado, Deus falou no meu coração, amém? Eu quero agradecer à pastora Rauena pela disposição, ela veio aqui hoje nos abençoar. Pastora, você foi canal de bênção, amém, irmãos? Na minha vida, nas nossas famílias aqui nessa noite, amém? Que Deus te abençoe, a sua casa, seu casamento, sua maternidade, seu trabalho, seu ministério, 100 vezes mais, amém? Glória a Deus. Amados, nosso pastor Ailton e a pastora Rosângela não está aqui nessa noite, eles estão de viagem, mas em nome de Jesus eles vão retornar. Eu creio que no sábado os irmãos estejam orando pela vida deles, amém? Vocês estejam lembrando e que eles possam retornar em paz e em segurança, amém? Interessante, a pastora Rauena estava falando da diferença, né, do relacionamento da mãe com o cônjuge e com os filhos, né? Rauena, é assim mesmo. Eu fico vendo, às vezes a gente chega em casa, eu estou com fome, né? E a Gisleide, a gente está cansada, a Gisleide diz, nossa amor, estou tão cansado. Mas se o Davi e o Asaf chegar, seja da escola, do trabalho, fala, meu filho, você quer que eu prepare algo para você? É diferente, né? É diferente o relacionamento. E hoje eu aprendi isso, meu irmão Nilson. E como é importante, né, irmão, esses princípios que a pastora Rauena trouxe, que são da palavra, que é decidir amar, decidir perdoar e decidir valorizar. Irmãos, se a gente colocar em prática esses princípios que nós aprendemos aqui nessa noite, isso faz a diferença. Às vezes a gente está na nossa casa, com a família, é um lugar abençoado, nós temos uma tendência a relaxar, isso é muito bom, mas até nisso, às vezes a gente deixa coisas importantes passar desapercebido, né? Às vezes a gente endurece o coração com as pessoas que mais nos amam, que a gente mais ama. Então decidir amar, isso faz a diferença, né? Decidir todos os dias perdoar, se é necessário, valorizar, né? Todos os detalhes, tudo, porque isso é importante. E quando nós amamos, perdoamos e valorizamos, isso honra ao nosso Deus. Amém? Você quer falar alguma coisa, meu bem? Amém? Amém. Vamos orar então, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença, Pai, nessa noite. Te louvamos por cada vida, por cada família que o Senhor trouxe até este lugar. Te louvamos pela vida da pastora Rauena, pela tua palavra, que foi bênção, ó Pai, nas nossas vidas. Que essa semente da tua palavra possa crescer nos nossos corações e frutificar 100 vezes mais. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e peço que a graça do Senhor Jesus, ó Deus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, nossa.